Está no ar a segunda edição do programa Voz da Mata. O telejornal te traz consciência ambiental e te faz refletir sobre como habitar o planeta com consciência. Eu sou a Júlia Prudente. Eu sou o Gianluca Sampaio e a gente está muito feliz de trazer a segunda edição desse programa, que é feito unicamente, exclusivamente para os jovens de Bertioga. Nossa estreia do ano passado foi um grande sucesso. Por isso que nós decidimos trazer mais um conteúdo de qualidade para vocês. E não foi só isso, né, Jean? O processo da construção do nosso telejornal foi incrível. A gente aprendeu diversas formas de coabitar com a vida na natureza, afinal fazemos parte dela, né? Pois é. E mais uma vez, na nossa reportagem, a gente traz denúncias e anúncios, né? Porque como já dizia nosso patrono da educação brasileira, amigo do meu peito, Paulo Freire, o que adianta você denunciar e não fazer nada? Você tem que denunciar e anunciar. É o esperançar que a gente tanto discute por aqui, né? Porque não adianta você só ter esperança de que algo vai mudar e não fazer nada. Você tem que transformar isso em um verbo, né? Em uma ação e ter atitude para mudar isso, né? Olha, se tem uma coisa que a nossa equipe fez esse ano foi agir, não foi? Foi. Nossa, foi muita ação, muita coisa boa. Então vamos com a gente? Vamos dar uma olhadinha, bora? A humanidade não se enxerga como parte da natureza. Especialistas discutem como o modelo moderno de vida nos separa das nossas raízes. E em contrapartida, os indígenas ensinam a nos reconectar com a terra e com a nossa ancestralidade. Urbana e a natureza em Bertioga. A reportagem mostra como o desenvolvimento e preservação podem e devem coabitar em harmonia. Lugares de Bertioga, repletos de memórias afetivas, fortalece o senso de pertencimento pelo território. Lendas revelam o imaginário popular de moradores e preservam a identidade cultural no litoral de São Paulo. Modos de vida em comunidades tradicionais revelam que o futuro é ancestral. Olha, só por aí a gente já consegue perceber que essa edição tá maravilhosa, promete demais. Demais, promete muito, Jean. E quem vai trazer reflexões muito importantes vai ser a repórter Sol. E ela foi atrás de especialistas para entender melhor a relação entre a humanidade e a natureza. Confio. Crescemos ouvindo que a natureza está aqui para nos servir, que é um recurso, algo para usarmos. Mas e se isso estiver errado? Esse telejornal, ele não começa com a resposta, mas sim com a pergunta. Afinal, a gente também está tentando entender. Talvez o problema não esteja em o que fazemos, mas sim em como pensamos. O pensador indígena Ito Krenak nos convida a refletir sobre quanto a ideia de humanidade foi concebida separada da natureza. É como se as pessoas não se reconhecessem como parte dela, menosprezando populações que vivem uma relação próxima e um verdadeiro coabitar com respeito a todas as formas de vida. E se parássemos de nos ver como algo separado da natureza? Foi com essa pergunta que saímos por Bertioga. Diante da dúvida que motivou esta reportagem, entrevistamos o antropólogo Carlos Guimarães para entender qual o pensamento que estrutura e consolida a forma moderna de se relacionar com a natureza. Para ele, um fator importante foi o antropocentrismo. Você tem um desencantamento, né? O ser humano ele passa a ser o centro do universo. Você tem o desenvolvimento da ciência que passa a medir as coisas, né? Conhecer as coisas de uma forma que você passa a ver a natureza como, né, todos os elementos da natureza como um recurso a ser utilizado. E na época, esses recursos eram pensados como infinitos. Para o cientista social, o crescimento das cidades e a noção de desenvolvimento ligada a elas também contribuiu para moldar um ser humano que não se vê pertencente ao meio natural. Você começa a ter uma produção industrial, né? O desenvolvimento da sociedade moderna está totalmente interligado com o desenvolvimento do sistema industrial. Então você passa a explorar mais recursos, né? Uma produção em larga escala e, consequentemente, né, até chegar aos dias de hoje, um consumo em larga escala. Se produz para se consumir. De acordo com o especialista, o modus operandi capitalista transforma a natureza em uma das principais fontes de lucro nesse sistema. Essa maneira de existir não altera só a forma como a indústria enxerga o meio natural, mas condiciona também a forma como a sociedade entende a ideia de humanidade, desenvolvimento e meio ambiente. Há um distanciamento tanto cultural, né,
com esse desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento das fábricas, as pessoas não vivem mais diretamente relacionadas. É claro que isso é um processo que leva vários anos, né? Mas durante todo esse processo é isso, as pessoas vão se afastando da natureza, elas vão viver em fábricas e tem essa concepção muito mais racionalista, né? Quer dizer, você não vai pensar a natureza nem como divina e nem como uma criatura de Deus. Ela é um recurso que está ali e são esses elementos que a gente precisa para construir bens, né, para o nosso uso. O educador ambiental Rogério Sching faz um alerta para as consequências dessa lógica moderna e aponta a desigualdade de acessos aos recursos naturais. Dentro dos sistemas que nós vivemos, que é baseado no capital, se a gente entende a natureza somente como um recurso, quer dizer que eu posso ir lá e usar. Além de eu poder ir lá usar, eu posso acumular o quanto do dinheiro eu tiver. Então, se eu tiver mais dinheiro, eu posso acumular um tanto de terra, um tanto de água, e isso, no sistema que nós vivemos, é infinito, né? Então, se a pessoa tem uns X bilhões de dinheiro, ela pode ir lá e comprar uma camada de terra muito grande, ou acumular muita água, acumular muitos recursos, né? Então, se a gente só está olhando a natureza dessa forma, a tendência é que a gente só, determinados grupos de pessoas, que na verdade pouquíssimas, vão acumular muito, enquanto o resto de nós não vai ter nada, ou às vezes muito pouco, às vezes o mínimo para garantir a nossa sobrevivência, que é o que acontece com a maioria das pessoas do planeta, né? Aqui em Bertioga, em muitos locais, falta água, mesmo tendo água. Por que falta água? Por que a água não chega na casa das pessoas, por exemplo, né? A gente tem direito a temperaturas agradáveis e viver num ambiente confortável. Por que está muito calor? Por que não tem árvores nas ruas, né? Pessoas com muito poder escolheram isso, e isso só acontece porque essas pessoas só enxergam a natureza como um recurso. Eu posso ir lá e posso usar. Não quer dizer que eu interajo, eu faço parte daquilo, né? Então, acho que a consequência direta é essa. É um uso indiscriminado e cumulativo por determinados grupos. Os desafios de toda a gestão pública para atrelar desenvolvimentos nas cidades e preservação ambiental, gerando receita, foram destacados pelo secretário de Meio Ambiente de Bertioga, Fernando Poiares. É um desafio para qualquer administração pública você atrelar o desenvolvimento das cidades, preservando as suas áreas e gerando receita, né? Porque o município tem que desenvolver, tem que ter áreas para habitação, tem que ter unidades escolares, você tem que gerar receita, porque se você não gera receita dentro do município, você não consegue dar a base de sustentação mínima para que as pessoas possam viver, né? Então, a prefeitura vem trabalhando muito dentro dos projetos, não só públicos, mas também dos privados, empreendimentos privados, que tragam essa vertente de sustentabilidade. Os impactos do turismo predatório são ressaltados por ele, que ainda aponta o gargalo de descarte irregular de resíduos sólidos e que é preciso justiça ambiental. A gente vê que ainda as pessoas têm um hábito de jogar resíduo fora do local, e às vezes as pessoas vêm visitar, não têm essa consciência, acabam interferindo negativamente. Ao longo de diversas reportagens, a gente passou por diversos locais de Bertioga e não foi muito difícil a gente encontrar cenários como esse, com um descarte irregular de lixo. Aqui, ó, como vocês podem ver, tem aqui uma pequena porcentagem, a gente nem sequer procurou, a gente só chegou aqui e encontrou uma situação lamentável como essa. Também conversamos com Cadu de Castro, fotógrafo e historiador que trabalha junto aos povos originários da terra Rio Silveira, em Bertioga. Durante sua jornada profissional, em contato com essa comunidade, Cadu conta que os povos indígenas dão significados diferentes às ideias de progresso e prosperidade que estamos acostumados no sistema capitalista. A nossa sociedade, né, essa sociedade urbanizada, né, sociedade ocidental, como nós usamos chamar também, é pautada pelas ideias que foram trazidas, né, já pelos colonizadores europeus, inclusive, né, o desenvolvimento do sistema capitalista. Ele tem como ideia de prosperidade, né, o acesso a bens de consumo. Então dizem que a pessoa é bem de vida se ela mora numa boa casa, se ela tem um bom carro, se ela se veste bem e assim por diante. Para os povos indígenas, e falando especificamente sobre os Guarani, né, eles têm um conceito filosófico que é extremamente complexo, profundo, chamado Tecoporã. Tecoporã significa bem viver, o Guarani. Se a gente puder resumir o Tecoporã em poucas palavras, a gente entende que a prosperidade para eles significa viver em harmonia, né? Viver e conviver em harmonia. E o que seria isso? Estabelecer uma relação de respeito
com todos os seres. Diferente da nossa cultura, para a cultura guarani, tudo é vivo, né? Então, o chão, a terra é viva, a pedra é viva, o rio é vivo, e estabelecer uma relação harmônica, né, com todos esses espíritos, com todos esses seres, com os animais e também com seus semelhantes, é fundamental para o bem viver guarani. Para ele, é necessário desconstruir estereótipos e ideias coloniais que a sociedade ainda reproduz em relação aos povos originários e entender que temos muito o que aprender com as culturas indígenas. Desde que o invasor colonizador chegou, né, ao Brasil, eles impuseram as suas políticas, impuseram a sua cultura por intermédio do uso de força e estruturaram a visão de mundo da nossa sociedade até hoje. Hoje nós falamos muito em descolonizar os nossos pensamentos, ou uma visão decolonial, né? Nós temos de desaprender o que aprendermos. Nós fomos até a terra indígena Rio Silveira, habitada pelo povo Guarani em Bertioga, e conversamos com o guardião Tchondaro, o Erato Cumbó. Ele nos traz seu autêntico lugar de fala sobre o assunto. Que a gente dá muito valor à natureza e aos espíritos que cuidam dela e também cuidam da gente. A gente está lutando para poder estar compartilhando o conhecimento que sempre a gente teve aqui na aldeia, falando mais sobre a nossa cultura, continuar a praticar a nossa cultura, que é a tradição da nossa família e da nossa ancestralidade no geral. Além disso, o Erá reforça a importância dos povos originários na preservação do nosso mundo e enfatiza ensinamentos que acha necessário que os não indígenas também pratiquem para podermos coabitar de forma harmônica o planeta Terra. A sociedade precisa aprender a continuar preservando a natureza e a cuidar mais da biodiversidade que geram não só uma renda, como também geram a vida. O turismo também é um aspecto importante a ser considerado nos impactos ambientais, principalmente quando falamos de cidades de veraneio, como é o caso de Bertioga. A educadora e monitora ambiental Mara Pereira destaca as diferentes vertentes do turismo. O turismo, ele conversa muito com o uso público, né? Então, assim, tem seus prós e contras, né? Acho que o turismo, existe o ecoturismo, né? O turismo sustentável, o turismo ecológico, o estudo do meio, né? Que eu acho bem importante, que é um tipo de turismo que traz as escolas para ter vivências na natureza, assim. Então, são vários tipos, né? E o turismo de sol e mar, que, assim, a gente vê a grande massa acessando esse tipo de turismo. E tem o turismo social, como aqui na Vila da Mata, que tem o turismo de base comunitária. Então, são várias vertentes aí do turismo que a gente tem na nossa cidade. A reconstrução da conexão entre humanidade e natureza perpassa um longo caminho. Nesse trajeto está a desconstrução de ideias e práticas coloniais, a corresponsabilização das grandes empresas na preservação ambiental, a elaboração e execução de políticas públicas e também a educação de crianças e adolescentes. O meio ambiente é tudo aquilo que está à nossa volta. Se a gente parte desse princípio, a gente entende que é importante ensinar as pessoas desde cedo, porque desde cedo elas vão ter uma compreensão melhor, ou pelo menos entender minimamente aquilo que está à volta delas. E cada vez que elas entendem aquilo que está à volta delas, elas têm a capacidade de proteger, de interagir melhor com o ambiente, com aquilo, com os elementos que fazem parte do cotidiano dela. O maior desafio hoje é a gente lidar com algumas contradições que, infelizmente, a internet e alguns grupos de pessoas tendem a disseminar, né? Então, a gente quer ensinar como é importante as questões ambientais, como que a água não é um bem infinito, por exemplo, ou que a natureza sempre estará aqui do mesmo jeito, e enquanto isso tem muitos grupos, né, baseados às vezes em fake news ou em falta de estudo mesmo, que compartilham o contrário. Esse é um dos maiores desafios, juntamente com o fato que a gente vive num sistema, né, que é regido pelo capital, pela produção e não pela preservação, né? Então, quando a gente fala em meio ambiente, a gente está falando em interações, em salvaguardar a vida de uma maneira como um todo, né? A gente está falando da proteção das águas, das florestas, de nós seres vivos, não só nós seres humanos, né? O cientista social Carlos Guimarães também traz suas perspectivas para o presente e o futuro humano e ambiental. Que reflexão o senhor acredita que a sociedade precisa fazer sobre o seu futuro ambiental? Primeiro, mudar a concepção de futuro. Ela tem que ser presente. Tem que ser presente. Estamos aqui agora, estamos vivendo agora. Vamos fazer agora.
A gente está pensando no amanhã também, estamos pensando no amanhã, mas não, vamos fazer agora. O amanhã não existe. Então vamos fazer agora. Depois dessa reportagem, a gente consegue perceber que a nossa ideia de sucesso, de prosperidade, tá horrorosa, né? A gente precisa mudar isso pra ontem, mas ainda bem que a gente tem essa forma, né? Esse meio de aprender e compartilhar sobre isso por meio desse telejornal. Também não é à toa que o nosso estúdio é diferenciado, né? Até porque a gente tá falando sobre o modo de interagir com a natureza, repensar, na verdade, nossa interação com ela. E essa praia não é qualquer uma não, tá? Não é qualquer uma. É a praia de Itaguá, diretamente em Bertioga. E é diretamente daqui que a gente anuncia a nossa próxima reportagem. A nossa repórter Agatha, ela se aventurou pelos bairros de Bertioga, atrás do urbano e o natural em contato, né? Vamos ver o que ela e a cinegrafista encontraram. Em Bertioga, a fronteira entre a cidade e a floresta não é uma linha no mapa, é uma convivência diária. Esta reportagem também tem como pano de fundo o pensador indígena Ayrton Krenak, que nos provoca com uma reflexão. Nós nos separamos da terra quando começamos a chamá-la de recurso natural. Para ele, a humanidade se isolou em um condomínio exclusivo, fingindo que a natureza está lá fora. Aqui em Bertioga, a floresta insiste em lembrar que nós fazemos parte dela. Nossa equipe de reportagem saiu pela cidade atrás de espaços em que o urbano e a natureza coabitam em harmonia. Começamos pelo bairro Boracéia, no extremo norte de Bertioga, entre o mar e a mata, um lugar que carrega a essência do clássico litoral caiçara, onde a paz e a natureza fazem parte da rotina da maioria dos moradores. Oi, gente, eu sou a Agatha. Hoje estou aqui em Bertioga Boracéia. E hoje estamos aqui para fazer umas reportagens com turistas, moradores e uma bióloga super importante também. Vocês podem ver que temos natureza, também temos muitas casas. Sim, gente, a natureza é muito importante, mas também não pode ultrapassá-la e desrespeitá-la. Vamos entrar numa trilha aqui que é muito conhecida pelo povo de Boracéia. Lá muita gente faz suas coisas religiosas, ofrendas religiosas. Tem gente que também acampa e faz fogueira, essas coisas. Se a gente encontrar algum animal lá, a gente vai mostrar. Gente, aqui. Pia, madeira, plástico. Joguem no lixo, pessoal, é importante. Gente, chegamos aqui. É uma área bem bonitinha. Ó, como eu falei, fizeram fogueira. Ó, uma área bem bonita. Coabitem com a natureza, que tem muito lixo no chão. Essa é uma pessoa que tá passando aqui. A gente vem entrevistar ela. Oi, boa tarde. O que você faz no seu dia a dia para preservar a natureza? Eu, em vez de jogar o lixo na rua ou no chão, eu guardo o lixo para jogar quando chegar em casa. Quem você acha que mais prejudica a natureza aqui? Moradores, empresas ou a falta de fiscalização? Falta de fiscalização. Eu acho que a população, né? A população tem que, além de cuidar, tem que cobrar o governo. Existe consciência ambiental na comunidade? Não muito. A gente está num lugar muito rico, né? Muitos verdes, né? Olha que coisa maravilhosa. Eu acho que as pessoas deveriam cuidar mais. Nós vemos muitos lixos, né? Jogados fora. As pessoas não têm muita consciência, não. Acho que deveria ter mais ações para que houvesse essa conscientização mesmo, para que a gente não perca essa natureza que a gente vive aqui, que é algo tão precioso. Eu queria saber como a natureza faz parte da sua rotina. A natureza é tudo, né? Sem a natureza a gente ninguém não vive, né? A natureza faz parte da vida de todo mundo. Paramos agora para comer uma pipoquinha. Gente, a pipoca que a gente pegou aqui, ó, tudo a ver com a natureza. Reciclar e preservar. Ó. Ter uma atitude consciente em relação aos nossos hábitos é a melhor maneira de se mudar o mundo. Essa é a pista que é a travessia para a praia de Boracéia. Dizem que essa praia é a mais linda que tem em Bertioga e ela também é muito bonita. Para aquele lado é o Bora Bora, que todo mundo chama de Cantão. Esse aqui é o que a maioria dos turistas vem. E pro lado direito é a Morada da Praia. Gente, devia ter sim uma faixa de pedestre, porque muitas pessoas passam por aqui e pode ter acidentes, né?
Olha esse sol, gente. Olha lá, cinegrafista. Gente, olha que vista bonita. Não tem como falar que isso é feio. Olha que traço bonito. Você pode botar essa canga, essa cadeira e descansar aí. Vamos, cinegrafista, vamos. Ó, tá cristalina. Vamos dar um tingo. Gente, essa beira aqui não é sujeira, viu? É tudo planta, raízes, sementes, até conchas. Ah, gente, nós temos uma planta muito importante aqui. Ela é uma semente, ela pode ficar boiando até um ano assim no mar. E quando ela encontrar uma terra firme, ela vai grudar assim e vai nascer um mangue que vai proteger tanto as praias quanto os oceanos. E, gente, olha a beleza dessa praia. Se acha que coabitar entre o urbano e a natureza acontece apenas nos bairros mais afastados de Bertioga, está enganado. No centro da cidade, em meio ao movimento das ruas, dos comércios e do fluxo constante de pessoas, a natureza também encontra formas de existir e resistir. Entre praças, árvores, canais e a proximidade com o mar, o centro revela como a vida urbana e os elementos naturais se encontram no cotidiano dos moradores. Mesmo em uma região marcada pelo crescimento e pela movimentação da cidade, a presença da natureza continua fazendo parte das paisagens, dos encontros e das memórias de quem passa por ali. Oi, gente, aqui estamos na Praça Pôr do Sol e estamos aqui também na beira do rio de Itapanhaú. A gente está aqui porque é conhecido porque tem vários pescadores e a gente vai procurar algum pescador pra gente fazer algumas perguntas. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos, Júlia. Cinegrafista Júlia. Nem sabemos se você é por aqui, mas vamos. Gente, achamos um moço aqui que também é experiente na pesca e quer falar algo sobre você? Eu cresci no meio desse convívio, né, brincando, aprendendo a pescar, andar de caiaque. Eu faço pesca do robalo, pesca esportiva também de caiaque. E a gente sempre está no convívio com os pescadores, né? A gente cresce junto, ouve histórias que o pai e a mãe também cresceram juntos. Então, independente dos irmãos, um vai ser advogado, outro vai ser médico, outro sai da cidade, sempre tem os que ficam na cidade também. E eu acho muito bacana, assim, hoje eu vejo que é bem possível você viver daquilo que você gosta, né? Então, a gente está estudando bastante também, evoluindo junto com essa questão ambiental, para ter essa harmonia entre toda a comunidade, todo o turismo que vem visitar, né, e essa geração de resíduos, né, para onde vai esse resíduo todo. Quem é mais responsável por cuidar do meio ambiente, o governo ou a população? Eu acredito que é um trabalho dos dois. O governo também tem a responsabilidade dele e a população tem a sua própria consciência de não sujar a cidade, não sujar o meio ambiente, seja a natureza, a água, o rio, praia, a própria parte da faixa de areia também. Acho que isso cabe a cada um de nós, né? Ambos os dois têm que cuidar, gente. A educadora ambiental Ana Caroline Silvestre destacou que os modos de interação com a natureza utilizados pela nossa sociedade não são saudáveis. Para ela, há outras formas de coabitar com o meio ao nosso redor. O nosso jeito, esse jeito que a gente desenvolveu de se relacionar com o meio ambiente, que é de extração, de ir tirando as coisas, sem pensar se aquilo é bom para os outros seres, é um jeito que não deu certo, né? É um sistema que tem nome, sistema capitalista, e é apenas um dos jeitos que existem. Existem muitas outras formas de interagir. Então eu acredito, e tem povos que têm essa relação muito mais harmônica. A relação do turismo nessas áreas, elas podem ser de predação, e infelizmente é o que vem acontecendo na maioria das vezes. É como se as pessoas viessem, usassem, não se preocupassem com a natureza, não se preocupassem com as pessoas que moram aqui. Então, infelizmente, o turismo, ele na maioria das vezes acontece assim, mas eu também acredito que há outras maneiras de você visitar os lugares, conhecer as paisagens, as pessoas, as culturas, sem trazer danos. Pelo contrário, né? Pode ser uma troca de coabitar, né? Como a gente estava falando, pode ser uma relação interessante. Eu acho que a gente precisa ter muita humildade em aprender a coabitar. A gente não está sozinho na natureza, né? A gente depende de muitos seres. Então, esse é um exercício que eu faço sempre e gostaria que mais pessoas fizessem também. É isso mesmo, Carol.
E aqui em Bertioga, o que não faltam são belezas naturais. Coabitar, no fim das contas, é uma escolha política. É decidir se vamos continuar colonizando o espaço ou se vamos finalmente aprender a partilhar a vida com ele. Em Bertioga, entre o urbano e a floresta, existem pessoas que escolhem todos os dias conviver, cuidar e resistir junto com a natureza. Por aqui, seguimos escolhendo coabitar. Nossa, quanto lugar lindo, né? Eu me senti sendo levada junto com a equipe dela pra passear por aí. Olha, a Agatha fez uma imersão daquelas. A gente vai continuar com a nossa programação, mas não sai daí não, que a gente vai ficar aqui até o pôr do sol. Você sabe o que vai acontecer no segundo semestre? O Sesc Bertioga vai realizar o evento Um Mar em Nós, que valoriza os povos do litoral, como indígenas, quilombolas e caiçaras, e mostra a ligação deles com o mar e a importância disso na natureza. Esse evento reúne comunidades caiçaras do litoral paulista para compartilhar histórias, experiências e tradições. Também terá palestras, música, teatro, oficinas e conversas sobre o oceano e a preservação da natureza. As inscrições abrem em agosto nas redes sociais do Sesc Bertioga. Fica de olho! Nossa, essa água de coco aqui, ó, tá suculenta e maravilhosa. Queria que você estivesse aqui pra, ó, beber um pouquinho dessa água de coco. Mas esse sabor só me lembra da praia, assim, do mar, de brincar na areia, da infância. Realmente é um sabor de uma infância caiçara de verdade. Quantas coisas, quantos sabores, cheiros a gente não tem que guardam memórias, histórias, sabe, da nossa infância. É uma coisa muito nostálgica, muito sentimental. Pois é, né, Jean? As repórteres Cat e Mel que digam. Elas foram por aí visitando vários lugares recheados de memórias e afetos construído pelo pessoal aí do projeto A Floresta é Nossa. É com vocês, meninas. Para quem vem de fora, Bertioga costuma ser o destino do verão, o descanso do fim de semana, o mergulho no mar e a curtição na praia. Mas para quem escolheu fincar as raízes aqui, a geografia da cidade é feita de muitas memórias afetivas. Entre ruas movimentadas e dias cansativos, tem gente que encontra refúgio em pequenos lugares, como na sombra de uma árvore, na frente da casa de uma amiga, em um pedacinho da calçada ou até mesmo no banco de uma praça. Em busca de sublinhar essas narrativas que ficam escondidas em pequenos espaços da cidade, mas que guardam grandes afetos, nossa equipe de reportagem foi até o bairro de Borocéia, localizado no extremo norte de Bertioga. Nosso jornal escolheu este bairro entre diversos que a cidade possui, pois a região é o lar de grande parte dos integrantes do projeto A Floresta é Nossa, e por isso guarda histórias muito especiais. E um outro lugar de afeto aqui em Borocéia é no Bar do Gilson, localizada na Rua K, também conhecida como Merlin Júnior. E hoje a gente vai entrevistar o Marcos para ele contar um pouco como foi a convivência e as histórias que ele tem aqui no mercado. Então, Marcos, você pode contar pra gente como que foi essa convivência aqui? Cara, foi muita coisa, porque eu morei aqui por um bom tempo. Acho que foi dos meus 7 até meus 14, por aí. Eu morava ali naquela casinha ali, ó, que é do lado da marcenaria. Eu lembro que eu vim aqui quase todo santo dia. Por quê? Nossa, acabei de lembrar da minha avó, porque ela tinha diabetes. E ela não podia ficar comendo doce. Aí o que ela fazia? Quando minha mãe ela saía pra trabalhar, ela vinha, a minha avó vinha, me dava o que, R$5, ela falava, compra sorvete lá pra nós dois, mas não fala pra sua mãe. Eu não falava, porque eu tava ganhando um sorvete. E eu vinha aqui todo santo dia, comprava coisa, comprava bala, comprava um monte de coisa, era muito legal. O bom daqui era que o mercadinho era muito perto. Será que o senhor Justo tá aqui pra gente poder entrevistar ele? Eu acho que tá, vamos lá ver. Opa, fala aí, bom dia. Como é que você tá? Tudo bem, sei. Como é que você tá? Como é que tá a mãe? Oxe, tá bem. O Marcos estava me contando que ele deixava muitas moedas aqui quando ele era criança, é verdade? E muito, hein? Não saía daqui, era meu sócio, praticamente. Ah, sim. Marcos, tinha algum sorvete, alguma coisa específica que você gostava daqui? Nossa, tinha um de máquina que era um azulzinho que ficava aqui na frente. Ainda tem? Esse daí? Ah, aquele que você fala é o sorvete americano. Aquele é do tempo da teu avô, infância. Tempo de infância, sorvete americano era. O nosso entrevistado também nos guiou para um outro lugar muito especial para ele. Desta vez, a memória é compartilhada com seus colegas. Para acessar o lugar afetivo indicado por Marcos, a nossa equipe de reportagem foi convidada para adentrar a casa dele. Lá, a repórter Mel registrou os afetos que o grupo de amigos reúne em cima de um local inusitado.
Quais são as memórias que você tem aqui? Pô, tem muita, mas uma que eu me lembro aqui, que me deixa assim com o coração partido, é sobre uma cebola. Porque, tipo, pediram pra mim, falaram, ai, nossa, Marcos, corta lá a cebola, e todo mundo ficou ali na mesa, e eu ali, trabalhando. Mentiroso! E aí, quando eu cortei a cebola, começaram a... quase tacaram pedra em mim por causa do jeito que eu cortei a cebola. Só que, tipo assim, ela tava desse tamanho aqui, mas essa cenoura tava fininha, sabe? Então você tava cortando a cebola lá do jeito certo e todo mundo te criticando. Eu acho que isso é um preconceito comigo, né? Claro que era pra tempero, né? Uma carne, né? A cebola... Era pra fazer um pastel, mas tipo assim, eu acho que tava bom, dava pra comer, era comestível. Acho que essa bancada, né, ela meio que consolidou nossa amizade, porque todos os encontros que a gente teve... Por que você tá me olhando assim? Todos os encontros que a gente teve foi aqui, né? Porque aqui era o único lugar que a gente tinha pra se encontrar. E a gente, tipo, teve vezes que a gente... Sempre nossos encontros são todos sobre comer, por algum motivo. Que a gente fez pastel, a gente fez fundi. Piquenique. Um piquenique. Outro lugar que reúne muitas memórias afetivas em Boraceia por boa parte dos moradores é a Vila do Bem. Entre os diversos espaços que a unidade oferece, existe um que é amado pelos jovens, o tatame de judô. Quem vê de fora pode parecer apenas um tapete colorido, mas para os frequentadores da Vila do Bem se trata de amizade, diversão e um pedacinho de casa. O lugar é tão famoso que nem os repórteres resistiram à ideia de contar suas próprias histórias com o tatame. Agora a gente tá aqui no tatame do Polo de Boraceia e a gente é repórter, mas a gente também é moradora e a gente não poderia deixar de lado de contar a nossa história. Então, a gente tem uma memória muito afetiva com esse tatame, que são dadas aulas de judô aqui. E há 2 anos atrás, eu e a Kathleen e mais algumas amigas, nós fazíamos aula de balé e pintura. A gente ficava meia hora aqui, com todo mundo brincando, rolando, se chutando, mas era muito legal. A gente esperava amigas que chegavam só depois. Que não podia vir pra cá, que eles estavam arrumando pra próxima aula de judô, mas a gente vinha do mesmo jeito. Mas eles amavam a gente. Amavam, nossa, a gente representava o polo. A gente só vivia nesse tatame. Se a gente cheirar aqui, tá o cheiro nosso. As moradoras do bairro, Rebeca e Sol, também compartilharam suas próprias memórias no chão colorido. A gente começou a fazer judô. Eu puxei a Sol pra vir junto comigo. E aí ela veio. Aí a gente vinha, saía de casa 8 horas, chegava aqui 9 horas, cara, das 9 às 10. 10 horas a gente saía e ficava perambulando por Boraceia. Mas nesse tatame, eu gostava muito de fazer judô, mesmo que no começo eu não gostava, né, que eu fui arrastada pela Rebeca. Aí a gente acabou fazendo algumas amizades aqui. Eu acho que foi uma parte muito importante da minha vida, fazer judô, né? E acho que agora, né, acho que já faz tipo uns 3 anos que eu não venho aqui, meio que deu uma saudade, deu vontade de voltar pra cá, continuar. E agora vai ter um fight, um fatality de um dos dois, Marcos e Rebeca. A jornalista Andressa Luzirão, que desenvolve projetos sociais com histórias de vida, enfatiza a memória como artefato sociocultural de uma sociedade. Ao longo da vida, a gente contracena, convive em vários cenários, né? Seja a nossa casa, seja a rua, o bairro, a cidade onde a gente mora, uma escola que a gente vai estudar, a casa de um parente especial, a casa de um amigo, uma praça, um banco dentro de uma praça, uma árvore, enfim, a gente vai estabelecendo e construindo vínculos afetivos. E todas essas histórias que se transformam em memórias, elas nos constituem como sujeito social. Então e normalmente essas histórias sempre são com o outro, nós nunca estamos sós, né? Então a gente traz essas memórias com a gente ao longo da vida e elas vão formando a nossa identidade cultural, o nosso pensamento, os nossos modos de ver o mundo. E isso é muito importante, né, para a gente poder preservar as nossas humanidades. Por aqui encerramos essa reportagem, com a certeza de que os lugares ganham novos sentidos quando são atravessados pelas memórias, pelos encontros e pelos afetos que vivem neles. E essas histórias são sempre muito boas, sabe? Elas são sempre muito... É um bem viver dentro da nossa casa, que é o planeta. E por falar em bem viver, em casa comum, o telejornal se inspirou no escritor e líder indígena Ailton Krenak e criou o quadro Qual a Sua Ideia para Adiar o Fim do Mundo?
Os nossos repórteres, eles saíram aí pelas ruas para ver o que o povo pensa ou qual que é a ideia deles pro fim do mundo não chegar, né? Vamos ver. Galera, a gente tá aqui! Porque a gente leu o livro do Ayrton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e a gente vai ver qual que é a ideia da galera para adiar o fim do mundo. Vem comigo, galera! A minha ideia para adiar o fim do mundo é o fim do capitalismo, que eu acho que é ele que perpetua relações de poderes que prejudicam as relações sociais e o nosso ser estar na Terra com a natureza. É que a gente pare de se comparar tanto com os outros e viva a vida como a gente quiser, assim. Porque eu acho que se a gente se parar de se comparar, a gente vai parar de pensar tanto no individualismo e pensar no que a gente realmente quer. E quando a gente pensa no que a gente realmente quer, a gente pode se identificar com outras pessoas e pensar também mais no coletivo a partir disso. Primeiro as pessoas tinham que parar de achar que elas são superiores a outras pessoas, outros seres vivos, e parar de achar que o jeito delas é mais importante do que o jeito do outro. Para elas trabalharem mais em equipe, menos individualista. E também parar de consumir tanto. Eu acho que as pessoas têm que parar de comparar a felicidade dela com a das outras pessoas, porque elas criam muita expectativa da vida da outra pessoa. Então eu acho que ela tem que parar e pensar na própria felicidade e na própria vida. Ter esse olhar crítico mesmo da educação ambiental e de um olhar crítico sobre a vida dentro das minhas ações, pensamentos e atitudes no dia a dia, eu enquanto cidadão do mundo mesmo, independente de onde eu estiver. Começar nas escolas, com as crianças, um trabalho de educação ambiental, um trabalho de cultura, de respeito. Amor todo mundo tem, só falta manifestar o amor de cada um, né? Que já está guardado dentro da gente, a luz do amor. Né? Então é só manifestar esse amor com o próximo. Quem é o próximo? O próximo é a natureza, que nós depende dela. Porque eles têm a consciência que sem essa mata verde que nós temos aqui, não tem vida. Sem os animais para ser o dispersor, não tem vida. Sem ser as aves para cantar, para nos alegrar nosso dia, não tem vida. Então está na hora de voltar mais um pouco para isso, entendeu? A minha ideia para adiar o fim do mundo é que a gente possa viver com um senso de coletividade, com um espírito de comunidade, que as pessoas possam ter de fato mais equidade, mais empatia, mais alteridade, mas que elas não só tragam isso no pensar e no sentir, mas também no agir. Nossa, quantas ideias incríveis, né, Gia? Muita sensibilidade, criatividade. A esperança, pessoal. Não podemos esquecer nunca de esperançar. Bem, aqui no Voz da Mata a gente conjuga esse verbo, pratica esse verbo direitinho, né? Eu esperanço, tu esperanças, eles esperançam. E tem um pessoal aí, ó, que vem esperançando pra caramba. E um pessoal lá do projeto de educação ambiental do SESC Bertioga. Se liguem aí no vídeo. Me desculpa. Eu não ouvi você. Eu estou perdida. Sabe onde eu estou? Nossa, você não sabe onde você tá? Você tá na Reserva Natural do Sesc Bertioga. Ah, o que acontece por aqui? Aqui acontece o projeto A Floresta é Nossa. E o que é esse projeto? É um projeto de educação ambiental, onde a gente desenvolve um produto audiovisual. Nele construímos um telejornal. Nossa, que legal, até rimou. Nossa, verdade. Você pode me explicar melhor o que é esse telejornal? Em vez de eu te explicar, eu vou te mostrar. Então vem comigo. O projeto A Floresta é Nossa é um projeto do SESC, realizado com jovens de Bertioga em parceria com o Instituto Devir Educom. Aqui, a opinião de todos é importante, em nossas rodas de conversa relacionadas a questões socioambientais. Também brincamos de ser jornalistas, realizando reportagens sobre os temas que discutimos. E nessa segunda edição, a gente focou na obra de Ayrton Krenak. Por isso, visitamos uma comunidade caiçara de Santos e uma terra indígena Guarani de Bertioga. O projeto ocorre na Reserva Natural do Sesc Bertioga, um ambiente totalmente verde e que nos faz mergulhar na pauta ambiental. É um espaço onde a gente brinca e aprende ao mesmo tempo.
E o que você achou do projeto? Mano, eu achei o projeto muito legal pra apresentar ele. Ai, Tchau. de nada, tchau. Ai, não, calma! Eu esqueci de falar um negócio. Não se esquece de se inscrever ano que vem. Tá bom! Gente, muito bom. Tá sendo incrível participar desse projeto, poder participar coletivamente dessa segunda edição do programa. Jean, deve ter sido muito legal, né? Ter participado da primeira e da segunda edição. Muito bom, maravilhoso, foi perfeito. Na primeira edição eu fui cinegrafista, né? E aí na segunda eu sou apresentador. As repórteres Luna e Sophie ouviram por aí umas histórias de alguns moradores, de uns lugares. E vamos ver, né? Porque todo mundo tem uma história pra contar, né, Jean? Vamos parar de falar e vamos deixar essas histórias pra Luna e pra Sophie. É com vocês, pessoal. Toda cidade guarda seus segredos, mas em Bertioga o imaginário popular é vivo. São histórias de assombração que protegem tesouros enterrados, luzes misteriosas que cruzam o céu da Serra do Mar e os causos de pescadores que contam ter visto criaturas no canal. Histórias que resistem o tempo através da oralidade. Para entender de onde vêm essas histórias, a nossa equipe veio atrás de quem guarda essa memória na ponta da língua. Na comunidade caiçara, contar causos é uma instituição. Não se trata de provar se é verdade ou mentira, mas de entender como essas narrativas moldam o respeito das pessoas pela natureza e pelos mistérios da região. Cada morador que a gente ouve traz uma versão de um fantasma que ouviu e que ficou marcada em sua memória. Estamos aqui, tarde da noite, no bairro Chacras, para gravar uma história no João, que se passa nessa rua que a gente está agora. É uma história meio assustadora. E essa rua que a gente está tem o nome do bisavô do João. Aqui nessa rua, conhecida como Rua 6, hoje a rua leva o nome do meu bisavô, José Amélio da Silva. Contam que tinha um caixão, a população daquela época falaram que via esse caixão. E elas fechavam o olho, porque diziam que se fechasse o olho e passasse correndo, a pessoa que estava ali naquele caixão não ia te pegar. E aí todos diziam que nunca viram se o caixão realmente estava no meio da rua ou não, porque eles sempre passavam correndo. E aí uma pessoa que é o meu avô me contou que uma vez ele passou de bike e ele sentiu o caixão bater no pé dele e ele saiu correndo mais ainda, e a casa dele é muito perto daqui. E ele ficou assustado, ele falou que passou um bom tempo sem passar aqui na frente. E aí virou uma lenda, né? As pessoas antigas contam isso, a maioria já morreu, mas ainda algumas que continuam vivas ainda contam essa história e sabem dessa história. E as histórias arrepiantes não param por aí. O morador Amarildo Cassiano, de Guaratuba, conhecido como Saracura, abriu seu baú de memórias e compartilhou muitos assombros para a nossa equipe. Em Bertioga, perto da prefeitura, tem um lugar chamado Sete Cuia. Nós estávamos caçando, eu e meu pai, fomos pro trepeiro. O trepeiro é um lugar que a gente espera a caça, né? Aí tava lá com 3 lanternas. Meu pai falou pra mim assim, ele me chamava de Canela Roxa. Canela Roxa, pega e vai subir nesse trepeiro, e quando chegar algum barulhinho, você ilumina pra mim na ceva, que é pra mim colocar espingarda na direção pra ver se é algum animal. Justificando, nada justifica caçar. Eu tô falando pra vocês há 40, 50 anos atrás, tá? E aí, nós ficamos na ceva esperando. Quando foi 9 horas da noite, estourou no meio do mato lá. Veio batendo, batendo. Eu falei assim, ou é uma paca ou é uma cutia, né? Quando eu fui ver, era uma cutia que tinha encostado na ceva. Aí eu levei a lanterna devagarinho, fui iluminar um lugar para ver que bicho estava comendo. Quando eu levei a lanterna, não funcionou. Peguei, guardei a lanterna no bornal, peguei outra lanterna, também não funcionou. A terceira lanterna também não. Aí meu pai perdeu a paciência comigo. O que tu fez com a lanterna? Não funcionou lanterna nenhuma. Conclusão, nós tínhamos que sair daquele mato, debaixo de Caraguatá, se ralando, se queimando tudo no Caraguatá. Quando chega no barco, fica uns 2 km, as lanternas saíram do barco sozinhas. Antigamente eu não saía à noite. Quando era 6h30, 7 horas, eu já estava dentro de casa já. Só dava tempo de ouvir o Zé Beto e já deitava para descansar. Entendeu? Porque a gente tinha medo, né? E os pais da gente colocavam sabão na gente. Ele falava algumas histórias pra gente, contava no pé do fogão, e para deixar a gente com medo. E naquela hora ele estava ensinando a gente também. Porque ele estava falando assim, olha, evita de sair à noite, que é perigoso. O que você vai fazer à noite? Se tem um dia para você fazer tudo à noite, é para descansar, ele falava pra gente. Então a gente ficava meio... Já saía já com a pulga atrás da orelha, né? Porque a gente não tem medo, mas também não abusa, né? E nada melhor do que um pescador para vir contar histórias, né? Então vem comigo. Estamos aqui na saga para encontrar alguém que fale com a gente, porque ou não quer contar, ou já foi gravado, ou enfim, milhares de coisas aí. E a gente tá achando que... Será que não tem ninguém para contar essas histórias mais?
Será que não se fazem mais pescadores como antigamente? Conseguimos! Uma vez eu fui pescar num lugar que o pessoal conhece muito aqui, chamado Cascalho. Ele não estava muito bom, né, a pescaria. A gente queria mudar de local. E o barqueiro, ele veio lá, a profundidade lá, e ele falou assim, ó, gente, já estamos a 19 metros. Pelo sonar aqui tem peixe. Ficamos lá e nada de peixe. Aí quando a gente foi... A gente falou, ó, barqueiro, vamos mudar de local. O que aconteceu, meu? O barco não pegava e o tempo não tava legal aquele dia. Aí o barqueiro falou, gente, sinto muito informar, mas a gente vai ter que pedir socorro. Aí o pessoal começou a entrar em pânico. A sorte nossa é que tinha um xará meu, e ele manjava muito de motor a diesel. Ele conseguiu lá, arrumou uns pedaços de fio lá, ligou na bateria lá, conseguiu virar o motor de arranque. Aí a gente foi pescar. Eu tive maior sorte, né? Que eu peguei um peixe, mas o peixe, meu, era tão grande. Só a foto do peixe, 3 quilos, era só a foto. Imagina o tamanho do peixe que eu peguei. É verdade. Aí a gente, olha, escapou. Por aqui também ouvimos uma lenda do bairro Vista Linda, que é de arrepiar. Quem nos contou foi a atriz e contadora de histórias, Priscila Harder. Diz a lenda que lá nas chácaras Vista Linda, sabe, tinha um sítio, tinha um homem que era viúvo e morava só com a filha dele. A filha chamava Célia. E ele estava meio preocupado que a filha dele naquela época, com 40 anos, já estava muito velha para casar. Estavam procurando marido, não encontravam marido. Um dia apareceu um homem bonito, alto, todo viajante, falando que precisava de um lugar para trabalhar, se ele poderia trabalhar ali, ajudar ali. Como ele só tinha filha, para capinar tudo, para cuidar do gado, para alimentar o gado, ele aceitou. Aí um dia disse que a Célia foi assim no quintal, passou perto do homem, o homem olhou para ela olhou pro homem, já disse que já rolou aquele, tudo bem... E já ficou aquela troca de olhar. Resultado, os dois começaram a namorar. E aí fizeram festa, foi aquela alegria. Passou um tempo, a Célia ficou grávida. Aí teve filho. A comadreiada toda lá do Indaiá, toda feliz, fizeram um chale todo vermelho, cheio daquelas fitinhas assim penduradas, tudo vermelhinho. Porque naquele tempo dizia que esse chale vermelho era bom pra não pegar mal olhado, sabe? Aí um dia a Célia foi com o pai até, saiu da Vista Linda, foi até o Indaiá de charrete, com o neném, embrulhou o filho lá naquela manta vermelha. O pai disse que ia ficar até mais tarde lá, que ele pescava, ele vendia o leite lá e tal. E falou, olha, mas você pode voltar de charrete, que agora seu marido tá lá, né, na Vista Linda, você pode voltar, que é tranquilo, eu fico olhando você aqui da praia. A hora que saiu da praia, entrou na rua, não dava mais pra ver. E foi bem nessa hora que o cavalo começou a empinar. E naquele tempo, gente, aqui em Bertioga, era tudo mato. Então ela foi na rua, não tinha ninguém, era mato. E o cavalo empinou, e ela começou a ouvir uns barulhos estranhos, e uma coisa, e ela começou a ter um mau pressentimento, e ela desceu da charrete, e ela começou a ouvir como se fossem uns bichos, e ela falou, gente, se for um bicho, alguma coisa. Ela subiu na árvore com o neném, e começou a ouvir mais barulho de bicho se aproximando, quando veio um cachorro enorme desse, tamanho feroz, violento, que começou a latir e arranhar a árvore para tentar subir, agarrar a Célia, e a Célia lá, se pendurada lá na árvore, segurando o neném, e aquele chale meio lá pra baixo, assim, segurando, né, mas as pontas lá pra baixo. E aí o cachorro começou a agarrar aquele chale, começou a puxar, começou a rasgar o chale, e o chale ficou todo meio destruído, aquelas pontas. Nisso, eu falei pra vocês que era noite de lua cheia. Pois era noite de lua cheia. Voltou a pé pra casa, chegou em casa, falou, marido, você não sabe o que aconteceu, contou toda a história. Falou, era um bicho, mas era um bicho que não era um cachorro, parecia um bicho horrível, maior que um cachorro, mais violento que um cachorro. E o marido começou, mulher, nada a ver, você inventa coisa, mulher é assim mesmo, credo, inventa coisa, nada a ver. Não, marido, verdade, aconteceu isso. Eu posso jurar que eu acho que era até um lobisomem. Aí o marido deu uma gargalhada e falou, lobisomem, nem existe isso, mulher, você tá inventando. Só que quando ele riu e deu essa gargalhada, entre os dentes dele, tava cheio daqueles fios vermelhos do chale. A natureza também é protagonista nas histórias da região. O monitor ambiental Rogério Jorge, da Vila da Mata, nos traz a lenda mais famosa de Bertioga, que tem como ator principal ele, o vento. O Noroeste hoje é um vento.
mas ele nunca foi um vento antigamente. Antigamente, o Noroeste era um menino. Noroeste, ele era um menino que ele vivia numa comunidadezinha caiçara. E ele vivia só ele e a mãe dele. E o Noroeste, ele era muito terror, né? Ele entrava na casa das pessoas, ele causava, né? Ele jogava areia dentro da casa das pessoas, subia no telhado, ele quebrava o telhado, ele amassava a antena, ele derrubava plantas, ele botava o terror no Noroeste. E a mãe de Noroeste, ela sempre foi muito ligada à mãe natureza, né? E chegou um ponto assim, que as pessoas estavam reclamando tanto do Noroeste, que ela resolveu apelar para a mãe natureza. Um certo momento ela parou e chamou a mãe natureza e falou: mãe natureza, eu preciso da sua ajuda. Eu não estou tendo controle com o Noroeste e as pessoas reclamam dele, ele chega, ele bagunça na casa das pessoas, joga areia, que o Noroeste morava na beira da praia, né? Ele joga areia e o Noroeste lá só escondidinho ouvindo a mãe dele falando com a mãe natureza, né? Aí a mãe do Noroeste falou: a senhora não gostaria de cuidar do Noroeste para mim, porque eu não estou tendo controle com o Noroeste. Aí a mãe natureza falou: eu posso sim cuidar do Noroeste, mas eu vou transformar ele num fenômeno da natureza. Eu vou transformar o Noroeste num vento, pode ser? Aí a mãe do Noroeste falou assim: claro, pode ser sim. Aí o Noroeste já chegou, né? Eu falei: como assim? Vocês estão decidindo aí o que vão fazer comigo? Tudo bem, eu posso até virar um vento, mas eu não vou ser qualquer vento não. Eu não vou parar de fazer o que eu estou fazendo. Eu vou virar um vento, mas eu vou bagunçar do mesmo jeito que eu bagunço. Eu vou jogar areia na casa das pessoas. Quando eu chegar, as pessoas já vão saber que eu cheguei. Eu vou quebrar telhado, eu vou derrubar árvore, eu vou meter o terror. Aí a mãe natureza olhou assim: tudo bem, Noroeste, você pode continuar fazendo tudo que você está fazendo, mas depois que você fizer tudo que você fez, eu venho e vou lavando logo atrás. Aí o que acontece? Noroeste, ele vem, né? Que a gente sente quando ele vem metendo terror, e logo depois que o Noroeste passa, vem a chuva, que é a mãe natureza lavando. O antropólogo Carlos Guimarães traz um aspecto essencial para compreendermos que as lendas não são meras histórias fantasiosas e irreais, mas a constituição da identidade de um povo. Essas histórias são importantes, né? A gente pode incluir nela os mitos, as lendas também, que por vezes existe uma ideia de que essas histórias elas podem ser fantasiosas, né? Ou que não são reais porque não está escrita ou não tem uma comprovação histórica, e na verdade não é nada disso, né? Existem lendas que já têm comprovação histórica, e também, na verdade, isso não importa, porque a nossa vida, ela também tem um aspecto que vai além dessa questão do que pode ser provado ou não, né? Então, todas as histórias orais, né, que são transmitidas de geração em geração, um outro aspecto delas é que elas cruzam o tempo e o espaço, né? Elas transcendem o tempo e o espaço. Então, assim, uma mesma história ela pode valer para um tempo muito antigo e ela vai ser eficaz agora. Sim. Ela vai se manter viva e real agora. E por quê? Porque ela tem todos os elementos que formam a visão de mundo de um povo e que organiza o sentido da vida. Por isso é que elas são tão importantes quanto qualquer história que seja escrita. Em uma Bertioga que se moderniza e se enche de turistas, essas lendas são mais do que histórias de terror para assustar crianças e adultos desavisados. Elas são a identidade de um povo. Quando um jovem para ouvir um caos de um ancião, a história da cidade se renova. A nossa reportagem termina aqui, mas o mistério de Bertioga, esse continua no escuro de cada noite. Gente, que reportagem incrível! Eu acho muito legal a gente nunca deixar de contar esse tipo de história, né? Pra não deixar
a tradição morrer. Ó, gente, a gente vai sair agora para mais um comercial bem rapidinho, tá? Sim, gente, é só um tempinho da molhar ali meus pezinhos e a gente já volta. Um beijo. No segundo semestre vai estar rolando muita coisa boa aqui no Sesc Bertioga. Um dos destaques que vai estar rolando a partir de outubro é o ciclo de debates Nós e a Cidade. O evento vai falar sobre a relação entre as pessoas e o meio ambiente e a sustentabilidade nas cidades. Não precisa fazer a inscrição, é só comparecer no local. Mais informações serão divulgadas nas redes sociais do Sesc Bertioga. Acompanhem lá. Gente, estamos de volta ali depois de molhar meus pezinhos nas águas de Mamãe Iemanjá. E já seguindo esse embalo, por que a gente não vai ver com a previsão de Bertioga com o nosso repórter João? E ele percorreu alguns pontos de Bertioga para nos trazer uma previsão do tempo. Olha, é uma previsão bem previsível, porque nesse tempo de crise climática, a gente não consegue prever mais nada, né? Mas a gente tenta. Em meio dessas crises, nosso repórter João, ele não só mostra a previsão do tempo, ele também nos dá dica de como coabitar com a natureza de forma adequada. Conta pra gente, João, como é que estão as coisas por aí? Olá, galera do programa Vozes da Mata, João Pedro Cerqueira aqui em mais uma edição para vocês. Hoje estamos aqui diretamente da ponte do Rio Itapanhaú, em Bertioga, no litoral norte de São Paulo. Por aqui, poucas nuvens no céu e o sol prevalece também, mas hoje está um pouco mais frio. Ao decorrer do programa, vocês verão que na Riviera de São Lourenço, na divisão de litorais, litoral norte e litoral sul, e em Boracéia, no extremo norte da cidade. Já aqui na Riviera de São Lourenço, nas divisões de litorais, litoral norte e litoral sul, o sol prevalece e está bem calor, como vocês podem ver. O clima está bom para a praia, porém, essa praia aqui não é para todos, viu? Estamos aqui em Boracéia, no extremo norte de Bertioga, e como vocês podem ver, por aqui o sol não ajudou e o tempo também não. Está frio, ventando e as nuvens estão no céu e já vai chover, viu? Previsão de 5 milímetros para as próximas 4 horas. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, aqui em Boracéia tem uma coisa muito legal também que eles praticam igual no Itaguaré, que vocês vão ver mais tarde, a prática do coabitar. Desse lado temos mata e desse lado temos essa imensidão de bairro. Por aqui nessa mata temos tamanduá e tem o famoso macaquinho Chico, que há muitos anos ele vive aqui, as pessoas no dia de feira dão comida pra ele e isso é o coabitar, galera. Isso é a natureza com as pessoas. E pra finalizar a previsão do tempo, estamos hoje aqui no Rio Itaguaré, no encontro com o rio com o mar, como vocês podem ver. E olha o barulhinho. Barulho do mar e a calmaria do rio. O sol aqui aparece com poucas nuvens no céu. Aqui você pode praticar o coabitar. Você pode vir com a sua família, ficar no rio e também no mar. Tchau, galera. Volto com vocês no estúdio. Júlia e Jean. Nossa, nessa edição o João caprichou, hein? Ele saiu do estúdio dele para ir em diversos locais para nos mostrar uma previsão do tempo, ó, top de linha. Se vocês gostaram do que viram até agora, se prepare para o que tem no final esperando vocês. Olha, a nossa equipe preparou uma reportagem maravilhosa, sabe? Ele conversou com pessoas que têm voz, que tem como ensinar a gente a como realmente coabitar de forma real, natural com a nossa casa, com o planeta Terra, e é o que a gente vai ver. Fomos até a Ilha de Ana, localizada em Santos, para conhecer o modo de vida lá da comunidade, das pessoas que moram por lá. Não, e tem mais, a gente também visitou a terra indígena Rio Silveira, que fica aqui em Bertioga. E quem comandou as reportagens foi o Marcos e a Rebeca. É com vocês, galera. A gente está saindo do centro de Santos, mas parece estar mudando de atmosfera. Para chegar na Ilha de Ana, o único jeito é de barco. 20 minutos que separam o barulho dos carros e caminhões de uma realidade completamente diferente. Bora com a equipe do Voz da Mata conhecer essa legítima comunidade caiçara da região? É muita animação por aqui para conhecer um lugar que preserva o sentido real de uma vida comunitária. A expectativa da galera do projeto Floresta é Nossa é alta. Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada e bom dia para quem está vendo agora. Eu sou o repórter Marcos, estamos agora em caminho para a Ilha de Ana. A gente vai fazer, ó, olha ali, ó, o Costco Shipping. Ó, vira agora, pra cá. Não saiam na frente. Aí, ó, e a gente tá agora indo lá. Vocês estão animados? Vira aí. Enquanto a gente tá fazendo a cobertura da Ilha de Ana, a gente vai perguntar para pessoas qual a expectativa delas com essa parte de Santos. Eu acho que vai ser muito legal a gente ir para conhecer. Vai ser uma experiência totalmente diferente. Eu nem sabia que existia essa ilha tão
essa comunidade tão perto de Bertioga, né? Eu acho que vai ser muito legal, eu acho que vai ser uma experiência muito diferente de outras experiências que eu já tive. E eu acho que a gente vai aprender muito, eu acho que a gente vai gravar muito, eu acho que vai ser uma experiência muito legal. Mano, eu tô com muita expectativa porque eu quero muito conhecer a cultura deles, são pessoas novas, é um lugar diferente, a comida deve ser maravilhosa, deve ter muitos pescadores, muitos peixes, eu quero ver tudo. E quem nos guiou o tempo inteiro foi a monitora Adriana. Ela é moradora da Ilha Diana desde que nasceu e sabe de tudo sobre esse lugar, onde o tempo parece passar sem pressa. Chegamos na Ilha Diana e olha só, fomos muito bem recepcionados com um delicioso café da manhã preparado pela dona Patrícia, por acaso, mãe da Adriana. Aqui é tudo em família, pessoal. Patrícia, você é daqui há quanto tempo já? Eu moro aqui na Ilha Diana há 31 anos. Beleza. Sua família já é daqui há muito tempo? Meu esposo é nascido e criado aqui, os pais deles, e minhas filhas foram todas criadas aqui. Aí a gente queria mostrar uma coisa aqui, que ela preparou uma comida pra gente. Hoje eu preparei o café da manhã para vocês, que é os bolos, milho, pouco de chocolate, pãozinho de forma natural, bisnaguinha, torradinha, uma tortinha para vocês, queijo presunto, suquinho, Danone e o café. A gente adorou, dona Patrícia. Nos reabastecemos para caminhar pela ilha com a nossa guia Adriana, que nos contou a história da Ilha Diana e nos mostrou um modo de vida marcado pela simplicidade. Ela ainda nos apresentou a escola, a brinquedoteca comunitária, espaço adorado pelas crianças caiçaras, o posto de saúde e a Capela Bom Jesus, ponto de encontro da fé e das festas que reúnem gerações e visitantes. Aliás, e por falar em visitantes, aqui o turismo de base comunitária é forte. Enquanto estávamos na ilha, outras pessoas também conheciam esse lugar maravilhoso. Nossa repórter Ana nem viu o tempo passar entrevistando uma delas. O que você está achando até agora que você achou mais interessante da Ilha Diana? Olha, eu estou achando maravilhoso aqui. Aqui é uma ilha só de pescadores. É uma ilha riquíssima, assim, de uma natureza maravilhosa. E aí eu fiz um passeio, agora há pouco eu fiz um passeio de barquinho ali e vi os guarás, a coisa mais linda. A parte dos manguezais, é uma riqueza, assim, sabe? Eu digo, é lindo aqui, é maravilhoso. Venham conhecer. Enquanto a repórter Ana papeava, tinha a repórter descansando na rede após o almoço. Isso mesmo, não foi só o café da manhã que desfrutamos. Enquanto conhecemos a ilha, dona Patrícia preparou uma comidinha caseira especial pra gente. Não podia faltar um peixinho frito e grelhado. Bom demais passar o dia aqui. Aqui na Ilha Diana, os moradores preservam o modo de vida caiçara, junto com a cultura da pesca, mesmo com o avanço massivo de grandes empresas portuárias e a poluição que gera em rios e lagos. Eles vivem uma vida tranquila, totalmente desligada à natureza. Isso também é parte da culinária, viu? Porque a comida daqui é totalmente tradição familiar. Eles abrem a porta das suas casas para nós e nos alimentam com essa comida maravilhosa e perfeita. Esse é o caso da Maria. Maria, também tem alguma tradição na culinária de vocês? Temos, a gente tem aqui os pratos típicos daqui, que é o filé de peixe ao molho de camarão, ou então o lambi-lambi, que é um arroz com marisco. Mas aqui, nas Guerreiras, o prato-chefe ou é o filé de peixe ao molho de camarão, ou então a lasanha de camarão. Segundo ela, aqui todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda, todo mundo se diverte junto. A vida comunitária é a regra. Aqui é a tradição, final de tarde, todo mundo, em alguns pontos, conversando até tarde. Final de ano, aqui tem uma tradição bem antiga, e todo mundo abre a porta das casas. Da meia-noite, troca de presente, rua. Passando de casa em casa, o pessoal oferece comida, oferece bebida e vai indo assim, vira. No carnaval a mesma coisa, a gente tem o bloquinho das crianças, os pais, todo mundo tocando, cada um com instrumento, é bem legal. Na Ilha Diana, os pescadores preservam suas raízes caiçaras com muito orgulho. Inclusive o Valdeci, que nos deu uma aula de como usar uma rede de pesca. E nós não poderíamos deixar de viver essa experiência na pele. Pois é, alguns repórteres se dispuseram a fazer um papel de peixe e foram literalmente pescados. Gente, a gente tá indo embora agora da Ilha Diana. A gente vai dar um passeio de barco antes. Oi? E vai ter uns ensinamentos, umas coisas super legais. E a gente já vai pra casa. É isso mesmo, a visita não parou por aí. Ainda fizemos um passeio de barco para conhecer o manguezal e contamos com a presença especial de muitos guarás vermelhos, que embelezaram ainda mais a paisagem. No meio do caminho, nossa repórter Luna, que adora uma história, não perdeu a oportunidade de uma boa conversa com o Sr. Avaria, que é marinheiro e nos conduziu de barco pelo Rio de Janeiro. Meu pai, quando ia pescar, meu pai me levava. Já ficava na canoa com ele. Minha vida vai ser o quê?
andar no mar. Aí foi sempre andar no mar. Pescando, serrando país, pescando. Isso é minha vida. Até eu faço isso com uma coisa, que é um paraíso, meu amigo. Eu criei meus filhos aqui, eu vou ficar por aqui. Só vou sair daqui quando o cachorro sair junto comigo. A prosa foi tão boa que ele deixou ele experimentar por alguns minutinhos, com a supervisão dele, claro, a sensação de estar no comando de uma embarcação. Viver na Ilha Diana é uma escolha de existência. É trocar a velocidade da cidade grande por uma vida cercada pelo mundo, onde a vizinhança se conhece pelo nome e a calmaria dita as regras do dia. A nossa equipe agora pegou a estrada em direção a Bertioga. A gente vai entrar na terra indígena Rio Silveira. Aqui a ancestralidade não está nos livros de história, ela está viva no dia a dia. E o nosso guia desta vez foi o historiador e fotógrafo Cadu de Castro. Lembra que a gente falou ontem que eles se dividem em 5 núcleos? Este é o primeiro núcleo que a gente chama de Porteira, porque está próximo Porteira, mesmo em Esmada da aldeia. Fomos muito bem acolhidos pelos guaranis, que nos receberam apresentando a dança sagrada Tangará e o Tiondaro, técnica corporal ritmada que ensina a defesa e o fortalecimento do corpo e do espírito. Mas quem pensa que a gente ficou só assistindo se engana. Fomos convidados a entrar no ritmo de corpo e alma. Esse Tiondaro não é simplesmente a dança, mas sim um aprendizado para ele, onde ele aprende todas as coisas, né? As dificuldades que ele vai passar, os obstáculos que ele vai ter que enfrentar para entrar numa mata, né? Porque a gente não entra de qualquer jeito na mata, né? E tem também a parte da dança feminina, que é Tangará, que é feito, né? É ensinado também pelo próprio mestre do Tiondaro, que é o Vicente, né? Que imita o passarinho, que hoje a gente tem aqui, né? A Tangará, que a gente chama, né? Então toda essa parte a gente ainda leva essa cultura, né? A gente não quer perder, né? Cláudio também nos contou sobre os modos de vida deles, que é ditada pela natureza, pelo dia, pela noite, pela chuva e pelo sol. O povo guarani é um verdadeiro guardião da floresta. Nós aqui, nós nos preocupamos muito hoje, né? Até nos dias de hoje. Antigamente a gente não se preocupava, porque antigamente não existia outro povo, né, que hoje a gente chama de Juruá, que é os não indígenas, né? Então a gente não fala mais branco também, a gente fala os não indígenas, né? Sim. Então, mas com o tempo a gente veio a se preocupar muito, porque a gente vê que a natureza foi reduzida, né, com a desmatação, com os garimpos e toda aquela coisa que a gente acompanha, né? A gente vê o que está acontecendo, né? E a nossa proteção hoje é isso, é proteger o que é de bem mais valioso que a gente hoje, a gente tem, que é a água, é a mata, né? Então a água não pode acabar, a mata também não pode acabar. Então isso a gente está lutando para que isso continue, não para nós, mas sim para as crianças, né, que futuramente também vai continuar essa luta, né, para que nunca se acabe. Cláudio também nos conta sobre as transformações na cultura indígena. Mudou muita coisa, né, com a entrada dos não indígenas, a gente viu formação dos bairros que não existia, né, a gente vê muitas coisas mudando hoje, né, tanto é que hoje a gente também depende também dos não indígenas, né? Tipo no trabalho, vamos dizer, na venda de alguma coisa, né? A gente também precisa deles, né? Então eu vi muitas mudanças hoje, né? Hoje na nossa aldeia com a entrada dos não indígenas, né? Sendo que foi um impacto grande, mas a gente viu que foi um pouco ruim ou também foi um pouco bom pra gente, né? Aqui, a conexão com a natureza é real e nossa equipe não pensou duas vezes em aceitar o convite para mergulhar nela. E agora eu estou aqui, galera, não resisti a um belo banho de cachoeira. Eu estou aqui com a Sol. Sol, o que você achou? Então, ruim não foi, né? A gente acabou de sair dessa maravilhosa cachoeira. E assim, eu achei muito incrível que a gente veio aqui. Eles receberam a gente super bem, acolheram muito. Eles falaram um pouco sobre as tradições dele, eles mostraram algumas danças, tanto que eu e a Rebeca participamos de uma delas, e ela participou das duas, né? E eu acho que o que eu mais achei incrível aqui foi sobre a questão da comunicação, que mesmo que a gente não falasse a mesma língua, a gente ainda assim conseguia se entender.
E eu achei isso algo incrível e maravilhoso, né, de se ver. Aqui não existe tempo corrido, mas o tempo do querer e do viver, do amanhecer ao anoitecer e também do respeito. O tempo guarani ele é muito diferente do nosso tempo. O nosso tempo ele foi moldado, né, e a historiografia trabalha muito isso, é um tempo linear, né, o nosso tempo ele corre sempre para frente, e é o que os historiadores chamam de tempo de fábrica. A gente tem horário para tudo, né? Então é horário para entrar, horário para sair, horário para comer, horário... A própria escola, né, do Juruá, da nossa sociedade, ela foi formatada dessa forma, né? O tempo guarani é diferente, né, Cláudio? É o tempo cíclico, é o tempo da natureza. 2 territórios vizinhos, 2 resistências. O que a Ilha Diana e a aldeia Rio Silveiro mostram pra gente é que o presente e o futuro precisam de mais coletividade do que individualismo. Anunciam que o futuro está em nos reconectarmos com a nossa ancestralidade. Nossa, a gente tem muito que aprender com esses modos e cultura, né, Jean? Não, pois é. Infelizmente a nossa sociedade ela insiste em ficar desvalorizando a voz desses ancestrais. Mas aqui a gente faz uma coisa que todo mundo deveria fazer, que é sentar, escutar e entender. E depois de uma edição como essa, só nos resta finalizar com uma certeza: o futuro é ancestral. Esse programa é uma parceria do Sesc Bertioga com o Instituto Devir Educom, por meio dos projetos A Floresta é Nossa e Ecocerto. O Vozes da Mata ficará disponível nos canais do Sesc e do Ecocerto. Vamos apoiar essa iniciativa feita por jovens, porque nós somos o futuro, mas antes disso, somos o presente. Bom, gente, coabitem com responsabilidade e respeitem todas as formas de vida, tá bom? Tchau. É isso, galera. Tchau, tchau, tchau. Vamos gravar uma última vez, mas eu vou tentar. E aí eu não sei mais falar. Não foi difícil. A gente ia colocar diversos... Vem, pessoal, vem. Sejam muito bem-vindos aqui na minha casa. Ó, todo mundo aqui, ó. Olha que legal. É isso, pessoal. O evento vai Oi, galera do Voz da Mata, meu nome é João Pedro. Eu estou aqui hoje no meu fala João Pedro, porque na hora de for gravar, eles vão passar pra mim. Fly away, so I might be dead. No, I'm sorry, no, it's true, 'cause I think you're so good. Tá gravando? Gente, chegamos. Gente, oi, gente, eu tô com medo, tá? É aqui, gente. A gente tá pegando uma certa edição pra gravar novamente. Tá quente? Tem manta. Você tá gravando? Você depende da pesca. Então esses relatos orais são tão importantes quanto a história escrita? Sim, são tão importantes. Vou começar de novo. Freia, Gil! Acabou. Mulher, você vai entrar pra mim, mulher. Não tá casando, né, gente? Ah, me desculpa, eu não esqueci que eu tava... Pessoal, e um agradecimento, né, Carlos? É, um agradecimento aos filmmakers que estavam aqui, ó, na garra junto com a gente, andando de costas, filmagem andando de costas e na chuva aqui. Gratidão. Muito obrigada. Teste, 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 teste. Vamos gravar uma última vez, mas vamos testar essa. Cara, olha que E o que você achou? Nossa, e o que você achou desse projeto?
achei o projeto muito legal. Muito obrigado por contar isso. Aqui hoje o sol prevalece com poucas nuvens no céu. A temperatura por aqui hoje é em torno dos 18 graus Celsius. Mas ao longo da cidade vocês verão o tempo mudar, o sol aparecer e chover também. Chover também não, porque não tem chuva, né? Gravação, eu e a Kelly, minha tia também, a gente passou por chuva, por onda pegando a gente, as mãos sangrando, a gente tá tudo. Cara, eu tô morrendo de frio, parece que eu tô tendo hipotermia.